Boa noite, meus amores lindos, como vocês estão, todos e todas? Nós vamos iniciar hoje 1 Crônicas, capítulo 13 e 14. Eu lembro que a gente falou um pouquinho na sexta-feira, que a gente ia ler 13 hoje, que era o retorno da arca, que era uma coisa muito... Era, não, é uma coisa muito interessante para a gente ler, né, e falar, porque quando acontece, né, a morte de Uzá, não sei se vocês lembram, mas Uzá ele toca na arca especificamente e ele é fulminado por Deus, né? Quando ele toca, muitas pessoas às vezes acreditam que a ira de Deus, que Deus é muito bravo, que Deus é muito, mas não tem nada a ver com o temperamento de Deus. Que Deus não faz as coisas assim, baseado em ciúme, inveja, raiva, ira. Não, não existe isso. Não é esse o Deus que a gente serve, né? Então, eu fiquei feliz porque a gente vai conseguir, né, se Deus permitir, quiser que a gente pare e fale sobre isso, obviamente, a gente vai falar sobre essa parte da arca especificamente, né? Que foi chocante ver Uzá morrendo, por exemplo, mas a gente esquece que não tem a ver com o temperamento de Deus, tem a ver com obediência. É completamente diferente. E o que significa simbolicamente é que a desobediência causa a morte espiritual, morte e separação, né? Então, a morte e separação faz isso. E é o que aconteceu com ele. Então, a gente vai entrar num lado mais espiritual falando sobre isso, se Deus permitir e quiser, obviamente, a gente vai orar para isso. Mas para que já seja mais claro, assim, que não existe a gente imaginar que Deus age no impulso, ou que Deus tem uma ira, que ele vem, a ira vem por conta da raiva das pessoas que não obedecem. Não, não. É a desobediência que causa a justiça, que tem a ver com a forma com que Deus age, né? Então, como a gente sempre falou, o princípio é sempre proteger e defender Deus, sempre. A forma com que ele faz é Deus. A forma com que ele pensa, ele é Deus. A forma com que ele reage, ele é Deus. A forma com que ele cria, ele é Deus. A forma com que ele tira, ele é Deus. A forma com que ele dá, ele é Deus. Então, esse é o núcleo principal. Então, vamos fazer nossa oração inicial. Bom, então, Jesus, obrigado por esse momento que o Senhor nos põe unidos aqui para a gente alimentar nosso espírito. Obrigada porque não adianta nada nós termos um corpo bem alimentado, bem encaminhado da forma com que a gente acha, mas ter a nossa vida espiritual desalinhada com o Senhor, desalinhada com o nosso propósito, desalinhada com aquilo que o Senhor tem para nós, desalinhada com as suas orientações, né? Os atributos do Espírito Santo, um dos sete atributos é não somente o ânimo que nós precisamos ter, né? Mas é também o consolo, porque ele é o conselheiro, né? Então, o conselho do Espírito Santo, e como devemos fazer, e como devemos ir, para onde devemos, tudo isso, Senhor, não vem de nós, vem do Espírito Santo. Então, que a gente esteja antenados com a sua voz, que a gente não ache que fazer algo especificamente na nossa vontade tem a ver com a sua. Então, que o Senhor nos ensine, porque nós vamos ler exatamente sobre isso. A gente pensar ou a gente achar alguma coisa que, na verdade, não tem a ver com o que o Senhor quer. Então, que nós possamos estar refinados o tempo inteiro, sendo lapidados o tempo inteiro pela Sua palavra, e que o Espírito Santo, como nosso conselheiro, como sua palavra diz que ele é, os atributos dele, que ele possa nos aconselhar na nossa vida, que a gente busque a ele primeiramente, e que o Senhor possa nos revelar aquilo que é escondido aos nossos olhos espirituais, Pai. Que as nossas forças, nossa fé, nossa esperança estejam todos os dias, ah, não somente renovadas, mas aplicadas na nossa vida, nas nossas atitudes. Que o Senhor possa nos dá a compreensão daquilo que só o Senhor tem para nós e para nossa vida e o que acontece para nós na nossa vida. Em nome de Jesus, agradecemos que o Senhor nos use como canal, o Senhor nos use na vida, no nosso dia a dia. O Senhor põe as palavras corretas nos meus lábios e que tudo aquilo que nós aprendemos, Senhor, assim como sabemos que a Sua palavra não volta vazia, que nós possamos absorver
tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em diferentes circunstâncias, em diferentes propósitos, porque cada um de nós, Pai, somos seres humanos individuais, somos pessoas, cada um com a sua história, cada um com o seu propósito, cada um com a sua fé, cada um. Então, que o Senhor trabalhe em nós, como família, como igreja, nesse momento, unidos, que o Senhor possa nos dar essa bênção de podermos estar alinhados com aquilo que o Senhor quer para nós, não para as outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos que o Senhor nos livre dos males. Todos aqueles que trabalham para o inimigo, todos aqueles que trabalham para o diabo, para o demônio, Senhor. Que eles não tenham acesso às nossas leituras, que eles não tenham acesso à nossa vida espiritual, nem na nossa vida física, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o único que permite ou não algo de acontecer. Nós pedimos a sua misericórdia, a sua porção de misericórdia na nossa vida, para que a gente possa aprender no amor, para que a gente possa ouvir a sua voz e seguir, sem questionar, sabendo que o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós e para aqueles que, obviamente, confiam, amam o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, de acordo com o seu propósito. Agradecemos, iniciamos hoje nossa live para a sua honra e sua glória, e ela é consagrada a ti. Amém. Então vamos lá. O retorno da arca. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, lembramos que em Crônicas nós não vamos ver Davi ah, pecando, por exemplo, digamos assim, né? Como a gente sabe que ele fez com Batseba e com Urias. Não vamos ver isso. Davi foi mostrado, né, em Crônicas, que é o resumo de tudo aquilo que nós vimos, como um rei com coração reto ao Senhor, no Senhor, né? Então nós vamos ver essa parte, essa fase de Davi, essa face de Davi, lembrando também que como teve pecado como todos nós cometemos pecados na nossa vida, que foi perdoado porque ele se arrepende, né? Ele tem um momento dele de arrependimento com Deus, Deus cumpre a sua misericórdia, como é que diz, sua justiça na vida dele e tem a misericórdia na vida dele também. Ele continuou e continua sendo um dos exemplos como reis, obviamente, na história, né? Então, ele diz, e ele sempre clamava ao Senhor, né? Então, se vocês estão de acordo e se esta é a vontade de Deus, o nosso Deus, né, do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles nas cidades e nos seus arredores para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Senhor, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Ou seja, aqui está dizendo também consultamos, né? Ou ainda, nós não consultamos a ela, ou seja, ao Senhor, na época do reinado de Saul. E o reinado de Saul, ele foi marcado com muitos eventos. Nós vimos, Saul não foi escolhido por Deus, né? Ele foi, obviamente, ungido por Deus depois. Mas, porque Deus ele tem que escolher, mas quem pediu foi o povo. Tendo Deus como rei, eles não queriam, né? O comandante mesmo, como aquele que guia, eles não quiseram, eles queriam um rei como todas as outras nações, etc, etc. Então, foi isso que aconteceu. Então, a arca, ela não estava em Jerusalém. E nesse momento é quando Davi diz, olha, vamos falar com todos eles, e se for também da vontade de Deus, né? Lembre-se que a arca, ela foi tomada pelos filisteus, em Samuel, lá atrás. Então, Samuel 4, aliás. Então, o que acontece? A arca ficou lá, solta, né? E aí Davi fala, olha, a gente não se importou com ela, no caso, nós não consultamos a arca para nada, então acho que é o momento certo da gente trazer de volta. E toda a Assembleia concordou. Por isso pareceu bom a todo o povo. Então, olha, a gente acha que é ótimo trazer a arca para nós, imagina, a presença de Deus de fato na nossa vida. Então, vamos que vamos. Aí foram lá para poder pegar a arca.
Então, Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-amate, para trazerem de Kiriat Jearim a arca de Deus. E Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat Jearim, em todo o Judá, para buscar a arca de Deus, Senhor, cujo trono está entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca da casa de Abinadab, de onde estava, levaram a arca de Deus em uma carroça nova, conduzida por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas dançavam, cantavam com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Perez Uzá, que significa ataque contra Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, o giteu. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou a sua família e tudo o que ele possuía. Então, aqui é importante a gente ver, porque às vezes a gente pensa, nossa, gente, mas só porque ele tocou a arca, só porque. Não é isso. Primeiramente, que eles estavam usando um método errado. A arca ela foi colocada em carros de bois e ia contra a instrução de Deus, porque Deus tinha falado para carregar nos ombros, lá em Números, gente, não sei se vocês vão lembrar, mas em Números Deus dizia que os levitas deveriam carregá-las nos ombros com as varas, né? Então, o modo já estava errado ali. Então, isso que aconteceu com o Uzá especificamente foi um descuido que ele, né, teve e tocou a arca. Então, essa coisa de, como é que diz, de tocar a arca, por exemplo, é só a gente entender, por exemplo, ele cresceu perto da arca, né? Porque ele era da família de Abinadab. Então, ele sabia, ele sabe da importância da santidade, né, da arca de Deus, obviamente, que é a presença de Deus. E aí, quando ele toca, isso pode ser visto de muitas formas como uma atitude de desrespeito, mesmo que involuntariamente, não importa. Porque isso significa que a gente não pode se tornar familiar com as coisas, com a santidade de Deus. Não é porque é de Deus e vai ficando, porque isso banaliza. Então, uma vez que a gente banaliza as coisas de Deus, a gente profana o nome de Deus, porque isso existe. Toda vez que a gente fala, ai, pelo amor de. Quando a gente fala, ou quando o ser humano diz, ai, eu juro por, né, por ele, eu não vou repetir isso, mas os nomes. Quando a gente fala o nome de Deus dessa forma, a gente está banalizando o nome de Deus também. E aí, na nossa mente, é tipo assim, ai, Thay, mas só falar, eu juro por, né, por ele, ou pelo amor dele, ou coisa. Qual é o problema? Coisa, gente, é tradição. A gente já viu o perigo das tradições, a gente já viu o perigo que tem a gente banalizar, a gente já viu essas coisas. Então, Deus ensina daquela forma, óbvio, dessa forma. Obviamente que para você, ser humano, para mim, ser humano, para todas as pessoas, a gente acha que, nossa, mas foi demais, né? Deus podia ter levado em conta, em consideração, mas novamente, a gente está falando para que a gente não se familiarize demais com as coisas de Deus, porque a arca ficava ali, por ele ser, né, da família de Abinadab, podia ser algo que, eu vejo todo dia, tudo bem, a arca, eu já sou familiar com ela, né? Já faz parte do meu dia a dia. E aí tocar na arca específica, por que tocar na arca, né? A gente sabe que foi sem querer, a gente sabe que ele não quis tocar na arca especificamente, os bois, né? Mas Deus tinha dado uma instrução lá em Números que os levitas deveriam carregar a arca nos ombros com as varas, né? Então, são duas formas da gente entender isso. Uma é a gente entender a obediência
precisa com Deus entender que a obediência dele, por exemplo, em tudo que a gente faz, gente, nas nossas, tudo espiritual que a gente faz na nossa vida, porque mesmo que as intenções sejam boas, elas não substituem obediência. Então, não é simplesmente, mas a minha intenção foi boa. Então, só porque a sua intenção foi boa, você pode fazer algo que vai contra Deus. Mentir, por exemplo, você pode mentir e dizer, não, mas a intenção foi para ajudar, a intenção foi para fazer isso, a intenção foi para fazer aquilo. Deus não usa esse modo operante de mentir para poder a intenção ser boa. Não existe. Então, a gente respeitar a Deus, né, sem relaxar, sem achar que, só uma desobediência aqui, uma desobediência ali, né? Sem a gente achar isso, é importante entender essa passagem de hoje. Quer dizer, de hoje não, lá de trás, que a gente já leu isso em Samuel e Números também, mas é importante a gente entender isso. Porque as instruções de Deus para a nossa vida, Deus não escreve, olha, se você quiser usar essa forma, beleza. Se você quiser fazer da sua também, Deus não faz isso. Deus é preto no branco. Deus é simples, Deus não causa confusão, Deus não cria cenários, você não vê em nenhum lugar na Bíblia Deus confundindo os seus chamados, né? Os seus escolhidos. Você não vê Deus colocando confusão. Você vê ele colocando, por exemplo, em Saul, quando ele manda o Espírito. Você vê várias coisas acontecendo que Deus está usando por um propósito. Mas você não vê Deus falando, eu vou confundir Jesus, eu vou confundir Pedro, deixa eu confundir Paulo agora. Deus não sente prazer em ver um filho dele, uma alma que é dele, né, perdido, ou confuso, ou sem entender, ou sem saber, ou então, porque isso não faz parte da palavra dele. Inclusive, vai contra o que ele diz em Romanos, a gente vai falar isso mais lá na frente, mas você vai contra o que ele diz. Então, deixar, por exemplo, né, tocar na arca é dizer, gente, eu toquei e não morri, então todo mundo pode tocar. E é assim que funciona. A gente pode falar o que a gente quiser. É assim que funciona. Um exemplo faz o outro. Então, com Deus, não teve a ver simplesmente, e aí Deus ficou irado e impulsivamente foi lá e matou, porque não teve paciência. Não é? Deus é o mais paciente de todos. Inclusive, ele nos ensina a paciência. Provérbios fala sobre a paciência e aquele impulsivo. Provérbios fala sobre isso. Então, Deus não vai contra a sua palavra. Então, logo, ele não pode ir contra a palavra dele dizendo que ele tocou na arca e ele matou porque ele quis, ou porque ele estava com raiva. Isso não existe, vai contra o que ele mesmo nos ensina. Então, qual é a explicação para isso? Que usar estava errado. O método dele já estava errado. Então, Davi fica com medo do Senhor. E aqui a gente não está lendo que Davi fica, o temor de Davi fica maior. Não, teve medo. E isso não é temor. Temor e medo são duas coisas diferentes. Então, a reverência, como é que diz? Não é o que Davi está tendo aqui agora. Davi teve medo, né? Medo e medo mesmo. E aí ele falou: bom, como é que eu vou levar a arca? Se uma coisinha já deu errado, Deus. Não, vou desistir. E aí mandou a arca, né, para casa de Obed-Edom. E o que nos mostra? Olha como Deus é perfeito. Ele escreve aqui que o Senhor abençoou a sua família e tudo que ele possuía. Por quê, especificamente? Deus nos mostra isso. Deus nos mostra que qualquer pessoa com a presença dele é honrada. E a prosperidade vai para a pessoa, seja na vida espiritual, porque as pessoas acham que prosperidade é só dinheiro. Na vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida material, na sua vida emocional, a presença de Deus é, nos dá honra e traz prosperidade. É isso que ele quer dizer aqui. Por que que do nada ele ia colocar um texto, no texto, a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, o Senhor abençoou sua família e tudo que ele possuía. Por quê? Só porque ele recebeu a Deus? Aí a intenção da pessoa é fazer o quê? Não, para receber Deus também, para ganhar dinheiro, para ter. Não é isso que funciona, não é assim que funciona. Então, a, a, a nossa, como é que diz? A nossa conexão com Deus, né, baseada na nossa fé, o combustível para chegar até Jesus, para que chegue até Deus, né? Chegando em Jesus, já chega em Deus, obviamente. Então, é interessante a gente saber que se familiarizar com algo, com a palavra de Deus, com a Bíblia, ou você pega a Bíblia e diz, já sei, isso aqui
Não trate as coisas de Deus assim, porque ele não trata as suas coisas assim. E por mais que Deus seja um Deus amoroso, paciente, um pai piedoso, um pai misericordioso, ele é sério e ele quer que as pessoas levem as coisas dele a sério. Apocalipse não é um livro de brincadeira, por exemplo. Então, a seriedade de Deus é vista na palavra dele. Como é que a gente vai aprender de Deus se não tem a palavra dele? Mas tem a palavra dele. Então, é importante a gente entender a obediência, essa precisão com que Deus nos ensina, né? E a obediência precisa que a gente tem em relação a Ele, é o que nos faz estarmos, obviamente, alinhados com Deus. Tá, mas a gente erra, tá, mas a gente peca, tá, mas a gente. Sim, não é por isso que Deus vai dizer, vamos lá, vou fulminar a pessoa. Ele enviou Cristo para que nós pudéssemos ter esse lugar pleno de misericórdia, esse lugar pleno de perdão, esse lugar. Mas não é bandeira branca para a gente sair por aí banalizando o seu nome, chamando o nome dele em vão. Ele fala para não usar o nome dele em vão. Não é brincadeira. Quando ele fala não usar o nome de Deus em vão, ele está dizendo, não fale, eu juro por ele, ou pelo amor dele. Ai, gente, pelo amor dele, vamos fazer. Se ele disse não use o nome dele em vão, ele está sendo sério. Senão ele não colocava ali. Tudo que Deus nos ensina é para mostrar a seriedade de um pai que nós temos. Agora, a misericórdia de Jesus, a bondade de Jesus, o amor de Jesus, o perdão que Jesus nos concedeu, a liberdade que Cristo nos concedeu na cruz, obviamente vem do mesmo Deus. Que as pessoas podem julgar, não, muito sério, é o mesmo Deus. Então, é importante a gente entender que Deus, da forma com que ele é sério conosco, ele não leva a brincadeira o ar que você respira. Ele não te dá 5 minutos de ar e 10 minutos sem ar. Ele é sério. Deus é um Deus sério, Deus é um Deus amoroso também, ele tem tudo nele. Da mesma forma que você acha que você tem paciência, que você tem o senso de justiça no seu coração, nós somos imagem e semelhante dele, o que significa, não é que imagem e semelhanças dele, não significa que não significa que ele é igual a gente. Nós somos iguais a ele. E se você não quer que o seu nome não seja levado à brincadeira, a sua honra não seja levada à brincadeira, como é que diz? A sua reputação não seja levada à brincadeira, imagine Deus. Porque se você sente isso, significa que ele sente isso. Se você tem emoções, é porque ele teve primeiro. Se você tem como é que diz? Emoções e o que eu ia falar, sentimentos, ele tem primeiro. Então, é importante a gente entender que Uzá não morreu simplesmente porque ele tocou na arca. Tem um porquê disso, né? E o método errado, por exemplo, já mostra desobediência. E ele tinha arca o tempo inteiro. Então, não banalize. Então, Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação e também toras de cedro, carpinteiros e pedreiros para construírem o palácio. Assim, Davi teve a certeza de que Deus, o Senhor, o confirmara como rei de Israel e de que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogar, Nefeg, Jafia, Elisama, Beliada e Elifelete. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, os filisteus subiram com todo o exército em busca de Davi. Ele, porém, soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Ele perguntou a Deus, né? A gente sempre vê Davi consultando o Senhor. Novamente, a gente não vai trazer aqui o caso específico, ele não consultou o Senhor sobre Urias e Betseba, mas enfim. O Senhor lhe respondeu: Vá, pois eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e os seus soldados foram a Baal-Perazim e de lá os derrotou e disse:
como as águas de uma enchente causam destruição, assim pelas minhas mãos, Deus destruiu os meus inimigos. Por isso, aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim, que significa o Senhor que destrói. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. Então Davi consultou Deus novamente, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque em frente das amoreiras. A identificação dessa árvore, ela não é precisa, tá? Mas amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este será o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor tinha ordenado. E eles, veja, Deus te ordenou a não usar o nome dele em vão. Deus te ordenou para que você não mate. Deus te ordenou para. Isso é obediência. Que às vezes a obediência, as pessoas acham que a obediência ela é somente o quê? É, sair com a Bíblia debaixo do seu braço e converter as pessoas. Primeiro que nós não temos o poder de converter ninguém. Só o Espírito Santo faz. E Deus faz. Na hora que Deus faz com a pessoa que ele faz. Porém, nós temos uma influência nas pessoas que veem a nossa vida, a nossa história, os nossos testemunhos, os nossos ensinos, da forma com que a gente ensina, explica a palavra de Deus e aquele coração aberto vai receber a palavra de Deus e ali, obviamente, Deus nos usa como canal para que as pessoas sejam convertidas, mas nós não temos esse poder especificamente. Então, essa ordenança de Deus, né, fez com que Davi tivesse sucesso. E isso mostra dependência, porque Davi depende de Deus para fazer tudo que ele estava fazendo, para atacar, para não atacar. Você vê, antes dele sair, o que que ele fala? Eu devo ir? Eu devo atacar? O Senhor vai me dar nas minhas mãos? Ele não fez como Saul, por exemplo, que reuniu todos os seus exércitos sem consultar a Deus, foi fazer. Então a gente vê na palavra de Deus, gente, a palavra de Deus ela é escrita, ela diz que tudo foi escrito, tudo no passado foi escrito para nosso aprendizado. Então, quando a gente está lendo a palavra de Deus, a gente está aprendendo sobre Deus. Quando a gente vê Davi, Jeremias, Samuel, a gente está aprendendo sobre Deus. Ele primeiro começou com o quê? Com uma palavra de obediência. Não coma do fruto. Não deu certo, desobedecer. Aí depois ele vem e ele faz o quê? Vê que todo mundo fez como quis. O que Adão e Eva fizeram? Aí, vou comer o fruto. Foi lá, era bonito aos olhos, os olhos nos faz pecar. O que que eles fizeram? Pegaram, comeram primeiro, né? Eva. E aí, o que acontece? A ordem já foi desobedecida. Então, Deus tem modos para fazer as pessoas ouvirem a Ele. A primeira foi essa, Ele dando uma instrução. Não deu certo, cada um fez como quis. Quando cada um faz como quis, o que que Ele manda? O dilúvio, para todo mundo. Porque não é como vocês querem. Se fosse como vocês querem, olha Sodoma e Gomorra que vocês vão viver. Aí o que que Deus faz depois disso? Coloca a lei. Então ele tem formas de nos ensinar. Primeiro foi sendo muito bondoso. Primeiro foi sendo amoroso demais. Foi sendo um pai realmente. Olha, não faça isso. Não, mas eu vou fazer, eu vou comer. Aí come. Depois disso, dilúvio, porque cada um faz como quer. E depois disso, olha, então vai ter que ser lei, vai ter que existir uma lei para que realmente vocês vejam claramente que se fizer vai dar ruim. E tudo isso foram formas de Deus nos fazer obedecer. Aí chega no final, ele fala, olha, agora vai ser por aqueles que forem escolhidos e aqueles que tiverem o coração aberto para receber Jesus. Não vou mais pedir, não vou mais chamar, não vou, agora em Jesus. Quer me conhecer? Em Jesus. Quer falar comigo? Através de Jesus. Quer ter a vida eterna? Jesus. Então, Deus, ele sempre foi esse Pai amoroso, sempre foi um Deus criador, sempre foi um Deus que é o Senhor que requer também o seu direito como criador, como Pai, né?
Então, ele ordenou que Davi fizesse da forma que ele fez. Você vai, sai, não vai pela frente, dá a volta. E isso mostra a dependência que Davi tinha de Deus para buscar. E é o que a gente precisa buscar. A nossa dependência. A dependência de Deus para tudo. Senhor, devo? Senhor, não devo. E é lindo porque Davi, ele sempre reconhece com humildade que a vitória é de Deus. A vitória é de Deus, a vitória é de Deus, sempre. Deus nos deu, Deus nos entregou, Deus entregou em nossas mãos, sempre. Então é importante, né? Enfim, então a gente entender essa passagem especificamente, né? Como Deus é maravilhoso e está em sincronização, em sincronia com a gente o tempo inteiro, porque Jesus fala que ele não descansa, ele trabalha o tempo inteiro. E eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeão até Gézer. Assim, a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez que todas as nações o temessem, não é ter medo, mas ter reverência, ter respeito. E assim foi, Davi foi muito respeitado, muito amado, muito benquisto. E Deus cravou o nome dele, né? Não somente por conta de Jesus vir de Davi também, né? Casa de Davi, mas também você vê a bandeira de Israel até hoje, a estrela de Davi. Deus, ele cumpre. Agora, a gente precisa ser dependente de Deus. Quantas vezes nós já vimos outros reis pedindo aos seus conselheiros, pedindo aos seus. Quantas vezes? A nossa dependência precisa ser em Deus, sempre, em primeiro lugar, depois o restante. Tanto que primeiro ele chama Deus, depois ele fala com o seu povo, e aí o povo diz: Não, vamos, super ótimo, vamos trazer a arca de volta. E aí eles trazem a arca de volta. Mas primeiro Deus. Ok? Então, finalizamos aqui hoje. A gente volta amanhã, se Deus quiser, e Deus abençoe vocês. Muito, muito, muito amo vocês. Fiquem com Deus. Um beijo, bom descanso, e que Deus dê um bom restinho de segunda-feira para todo mundo, tá? Beijo.